Na minha opinião, o decreto é inteiramente inconstitucional. Ele é editado pelo Poder Executivo, mas evidentemente atingindo aspectos que dizem respeito às prerrogativas próprias do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo poderia até, num decreto, pelo artigo 49, sempre que as atribuições do Poder Legislativo são assumidas por um outro poder, ele pode reestabelecer através de uma resolução legislativa, de um decreto legislativo, a sua competência que foi atingida por um outro poder. Esse decreto entra diretamente nas competências do Legislativo. Mesmo apresentando o aspecto de ser apenas uma espécie de exposição de motivos, de carta de intenções, e que os elementos legislativos, as proposições legislativas serão apresentadas posteriormente, o decreto em si também fere por inteiro a Constituição. Primeiro, os direitos que eles consideram humanos estão tratados diferentemente na Constituição. A Constituição garante como inviolável o direito à vida, não fala o direito do ser humano, o direito à vida do ser humano. Não é direitos concernentes à vida como estava no passado. É o próprio direito à vida. O que vai dizer, o aborto não pode, evidentemente, ser considerado o homicídio uterino, a morte de nascituros garantidos pelo Código Civil, que diz no artigo 2º, que os direitos do nascituro são garantidos desde a concepção, vira o decreto e o homicídio uterino como direito humano fica consagrado. Não há direito humano ao homicídio, é um direito desumano, portanto. O aspecto referente à prostituição. A prostituição é uma chaga na sociedade. Nós não podemos dizer o seguinte, como direitos humanos, o governo federal vai valorizar a prostituição, vai valorizar o meretrício, vai valorizar o lenocínio. O que se deve fazer é, evidentemente, todos trabalharem na sociedade para que se possa fazer com que as mulheres que vivem da prostituição encontrem uma profissão digna. E é evidente que um decreto que diz vamos valorizar a prostituição, vamos valorizar o meretrício, vamos valorizar o lenocínio, é evidentemente algo que afeta a dignidade humana, que está na essência dos direitos humanos. No momento em que se fala, por exemplo, de que a família, que na Constituição, no artigo 226, ela é constituída por um homem e por uma mulher, e poderá ser constituída pelo homem ou pela mulher com os seus descendentes, num caso de separação conjugal ou de viuvez, mas sempre tendo a origem da família na união entre um homem e mulher, não pode dizer que a Constituição nada vale, e aquilo que o artigo 226 declara que a base da sociedade, a meu ver, uma cláusula pétrea, seja modificada dizendo é família a união de dois homens ou de duas mulheres que não podem gerar filhos. O que vale dizer, se a família tem como sentido ser constituída no sentido de permitir a perpetuação da espécie, a criação da prole, a educação, a formação da sociedade, um casal de homens ou um casal de mulheres é evidente que não tem, até por uma questão biológica, condições de gerar filhos. E a Constituição sabiamente diz é a unidade familiar, união de homem e mulher, e não de homem, mulher e mulher. Fere, portanto, a meu ver, uma cláusula pétrea. Eles mesmos dizem que a união de pessoas do mesmo sexo é uma opção sexual. A opção sexual se faz depois de se ter, enfim, crescido e adotado essa opção. A opção natural é a opção de um homem gostar de uma mulher. Essa opção natural, biológica, aquela que permite a geração de filhos, é um homem ou uma mulher com uma condição preview. Ora, se é uma opção, como é que se vai permitir a adoção de uma criança que teria que ter primeiro a sua opção biológica para depois partir para a sua opção sexual, essa já consciente mais tarde, se ela já começar a ser trabalhada por um casal que fez a sua opção sexual posteriormente, mas já preparando a sua criança para ter a mesma opção e não lhe permitir a sua opção natural,
que é aquela que a Constituição previu da união de um homem e de uma mulher. É evidente que um cidadão que quer viver com outro cidadão, existem mecanismos na lei de contratos, de direitos obrigacionais, de a possibilidade, mas não é um casal. É, na verdade, uma união de contrato de interesses que a lei pode, evidentemente, proteger, mas não como família. O que está pretendendo é transformar a família contra a natureza biológica e aquilo que a própria Constituição, a meu ver, quando diz que a família é a base da sociedade, o que é de mais importante na Constituição, no artigo 226, é a família. E se a família só pode ser constituída com um homem e uma mulher, isso não pode ser mudado na Constituição. Então, isso dizer que todos são iguais, mas não pode ser iguais contra a própria Constituição, que diz as hipóteses em que ela, como cláusulas pétreas, diferencia aquelas desigualdades que fazem com que o princípio da igualdade seja respeitado. Uma das formas, efetivamente, de preservar o princípio da igualdade é permitir que a igualdade se faça no limite das desigualdades das pessoas. Eu não estou negando o direito ao homossexual de ter uma relação contratual com um outro cidadão, ou uma outra cidadã. O que eu quero dizer é que esta união contratual não é família, porque a Constituição não cuida de família de homem, homem, mulher e mulher. É uma questão de interpretação constitucional. O direito encontra a solução, para o caso deles, fazer uma regulação contratual. O direito obrigacional, dizem que doarão os seus bens no caso de morte, farão o legado, enfim, podem cuidar. Agora, não constituem família em termos de Constituição. Então, o direito se adaptou. A própria Constituição, quando fala em família, antigamente se falava em casamento. Hoje fala em união estável. O nosso Constituinte foi sábio, porque ele declara a união estável entre um homem e uma mulher. E o Estado tudo fará para transformar a união estável em casamento. Então ele reconhece que o ideal é o casamento, mas não pode desconhecer a verdade que pode haver família de homem e mulher que geram filhos. Então, esta união estável é considerada família. Mas o Estado, querendo fortalecer o laço familiar, a própria Constituição declara que o Estado tudo fará para transformar a união estável em família, em casamento. Então me parece que a regulação para esses grupos, essas novas formas que vão se apresentando para o direito equacionar, sem necessidade de mudar cláusulas pétreas, valores fundamentais, que representam, evidentemente, o esteio da sociedade. No momento em que o próprio decreto declara que os símbolos religiosos terão que ser afastados, num país em que 97% das pessoas acreditam em Deus, eles estão dizendo o seguinte: nós temos uma ditadura de 3% da sociedade que não acredita em Deus. Eu estou falando de pesquisas feitas pela Folha de São Paulo, pela Datafolha. Nós representamos 3% da sociedade e vamos impor a 97% da sociedade a obrigação de não terem nas repartições públicas símbolos religiosos. Então é interessante. Nós teremos cidades como São Paulo, estados como Santa Catarina, Espírito Santo, tendo o nome de santos e, ao mesmo tempo, não podendo exibir os símbolos religiosos referentes à sua própria denominação. É evidente que é de uma contradição. É como quem dissesse: o Estado laico é o Estado ateu. E só quem não tem religião e não acredita em Deus pode opinar num Estado laico. Todos os que acreditam em Deus são cidadãos de segunda categoria e não podem absolutamente expor as suas posições, porque nós, os ditadores ateus, os ditadores laicos, a minoria absoluta desse país, estamos impondo à maioria da sociedade a nossa maneira de ser, que só tem direito numa democracia laica de falar quem não acredita em Deus. E como nós somos a minoria, nós somos a democracia da ditadura laica, da ditadura ateia, da ditadura gnóstica. É evidente que isso fere profundamente direitos fundamentais. Mas o que é pior é que isso é uma escarrada repetição da Constituição venezuelana, que foi idealizada por um centro europeu, o Centro de Estudos Políticos e Sociais, que é marxista. O próprio Chaves,
ontem dizia: eu sou marxista apesar de ignorante. Eu sou marxista que não leu Marx, mas quer impor uma república marxista aqui. E, evidentemente, nós sabemos que Marx não queria, nunca admitiu a existência de Deus, sempre considerou a religião um ópio, razão pela qual nós estamos reproduzindo com, eu diria, numa edição piorada, aquilo que Chávez colocou na sua Constituição, na Constituição venezuelana. O que vale dizer, em outras palavras, o regime marxista que nós temos na Venezuela é que os nossos aprendizes de ditadores, os aprendizes de revolução chavoide, esses cidadãos estão pretendendo colocar. Então afetam direitos fundamentais, direito aos valores religiosos, direito à ética, direito ao sentido da dignidade humana, direitos que estão na Constituição, que são cláusulas pétreas como a propriedade, a eliminação de poderes como o poder judiciário. O cidadão tem uma casa, é invadida por alguém, a partir desse momento o invasor tem mais direito que o proprietário. Porque se o proprietário pretender uma reintegração de posse, o Poder Judiciário deixa de estar habilitado a dar a integração, porque a comissão formada pelo invasor é que vai decidir se o Poder Judiciário poderá ou não dar a integração. A Constituição declara que nenhuma lesão pode ser deixada de levar ao Poder Judiciário em ocorrendo, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. É um programa de direitos desumanos. Na verdade, o que menos tem é de dignidade humana. O que mais tem é de um projeto ideológico, reprodução em má edição do marxismo de Chávez, para se pretender impor no Brasil uma república socialista dominada apenas por aqueles que se consideram donos da absoluta verdade, pela qual só pode falar nesse país quem for materialista, quem for ateu, quem não acreditar em Deus, e ao mesmo tempo aqueles que tiparem e se pautarem pela cartilha desses cidadãos que dizem: nós somos a lei, não queremos saber o que o povo pensa, e nós é que dizemos para o povo que representa os nossos direitos humanos, que tem que ser pelo povo representado, principalmente porque eles não participaram da programação, da edição, da veiculação, da redação desse programa. Porque o que mais me impressiona é que o presidente não leu, ele declara que não leu, assinou um programa de direitos humanos que não foi discutido com 190 milhões de brasileiros, mas apenas com um pequeno grupinho de pessoas com um viés ideológico de reproduzir com aprendizes de ditadores aquilo que efetivamente Chávez está fazendo como marxista na Venezuela. Uma sociedade de 190 milhões de habitantes não são representadas por 14 mil amigos do rei. E por outro lado, quando ele expõe esses números, evidentemente nós sabemos que essas ONGs, essas organizações, quase todas são monitoradas, montadas, organizadas por eles mesmos, de tal maneira que nós vemos, por exemplo, quando diz que os sindicatos, centrais de trabalhadores, etc., terão mais força do que os parlamentares na definição de programas, fazendo com que os plebiscitos e os referendos, como acontece na Constituição venezuelana, tenham muito mais importância do que a própria representação do parlamento ou o poder judiciário, que é aquele que faz respeitar a lei, fazendo com que aquele modelo que prevalece hoje na Venezuela, isto é, poder executivo e povo consultado e manipulado pelo poder executivo, sendo o poder legislativo, o Ministério Público e o poder judiciário, poderes acólitos, vicários, secundários, sem nenhum valor, evidentemente nós estamos perante um projeto em que diz: nós que dizemos que somos 14 mil amigos do rei, sem consultar 190 milhões de brasileiros que só podem ser consultados em eleições livres, através dos seus representantes, que é uma democracia, ela existe no mundo. Toda democracia que elimina o legislativo, elimina o judiciário, mesmo com consultas populares, é uma ditadura. E quando consultava o povo alemão, Mussolini, quando consultava o povo italiano, como não havia outros poderes intermediários para controlar o poder executivo, ele manipulava. Goebbels dizia: qualquer verdade que não pudesse ser
qualquer mentira que não pudesse ser contestada por manipulação do povo, tornava-se verdade perante o povo. O povo alemão acreditou, o povo italiano acreditou que viveriam momentos de recuperação, de grandiosidade com os dois ditadores. Na eliminação de poderes como judiciário e legislativo, fazendo com que se tornem poderes acólitos, e na supervalorização do poder executivo, o que se tem é efetivamente um caminho para a ditadura, como estamos vendo na Venezuela, que encerra a oposição, controla a imprensa, tira a propriedade das pessoas, persegue a oposição, porque o poder judiciário não tem força, o poder legislativo escanteado pelas denominadas leis habilitantes do Chaves, e os seus adversários são perseguidos ao ponto de cada um que ganha imediatamente entram-se com ações para que esse cidadão não possa sequer governar corretamente. O projeto é uma reprodução do pensamento venezuelano. E esse projeto, que quer calar a imprensa, quer calar a igreja, quer eliminar o agronegócio, quer atingir os ruralistas, quer dar força às chamadas ONGs organizadas por eles mesmos, e as centrais sindicais com mais força do que os próprios parlamentares que representam o povo, com mais força do que 190 milhões de brasileiros. Na verdade, é um programa que eu lembraria o que disse Agripino Greco uma vez, quando lhe deram um livro de um mau poeta. Ele leu e disse: eu aconselho a queimar a edição em caso de reincidência ao autor. Eu não sou tão cáustico em relação à reincidência de queimar o autor, mas que vale a pena queimar a edição desse programa, vale. Eu acho que, em primeiro lugar, um plano de direitos humanos tem que ser elaborado pelos representantes do povo. Se nós analisarmos o que está no artigo 5º da Constituição, nos 78 itens do artigo 5º, nós vamos verificar que são direitos humanos que foram amplamente discutidos por pessoas que foram eleitas por todos os brasileiros. Não existe, na meu ver, uma democracia deliberativa pela qual ela possa decidir independente dos verdadeiros representantes do povo. Eu só acredito em democracia em que haja equilíbrio de poderes. E o Brasil, a partir da Constituição de 88, teve esse equilíbrio de poderes. Nós tivemos escândalos notáveis no Brasil depois de 88. E o que nós verificamos efetivamente é que esse equilíbrio de poderes, todos os três poderes igualmente fortes, o executivo, o legislativo e o judiciário, nunca mais falou em ruptura institucional. O que pretende esse programa é uma ruptura institucional, é mudar completamente a Constituição, é tirar o equilíbrio de poderes entre executivo, legislativo e judiciário e dar um único poder ao poder executivo, reduzir a sua menor expressão, o Ministério Público, o poder judiciário e o poder legislativo, e permitir que o povo seja manipulado permanentemente por plebiscitos e referendos que, na verdade, não se discute em profundidade nada. Num plebiscito e um referendo, eu pergunto sim ou não para o povo, mas não discuto todos os meandros que só podem ser discutidos efetivamente pelo Poder Legislativo. Então, de dizer, por exemplo, eu faço um plano sobre a igreja, excluindo a igreja. Faço um plano sobre a imprensa e excluo a imprensa. Eu faço um plano sobre o agronegócio e excluo o agronegócio da discussão. Eu faço um plano sobre determinados direitos e excluo aqueles que estão vinculados a esses direitos. Pretendo fazer com que o poder legislativo e judiciário sejam levados a uma expressão menor, a igreja, o agronegócio, os militares. Porque, por exemplo, quando se fala em guerrilha, os guerrilheiros mataram gente, torturaram. Muitos deles foram treinados em Cuba e queriam efetivamente uma ditadura cubana. Não eram democratas. O Brasil voltou à democratização não por causa dos guerrilheiros que atrasaram. E atrasaram muito, porque ódio gera ódio. Foi graças a nós, advogados, eu era conselheiro da ordem naquele período, que com o uso da palavra, da única arma que efetivamente convence, conseguimos sem sangue a volta à democracia. E é evidente que o que nós estamos vendo é um
momento em que o Brasil pode se projetar com paz para o futuro, em que podemos efetivamente encontrar caminhos novos, em que se pode discutir numa eleição programas futuros de crescimento, a volta à década de 60. A ódio gerando alimentação, a realimentação do ódio, a voltar a coisas passadas. Por exemplo, falar em torturas no passado. Eles mesmos propuseram a lei de anistia, eu sou contra a tortura, sem perceber que nós temos tortura hoje, nos diversos estados, nas polícias, e é isso que tem que ser procurado. Eu fui da Anistia Internacional, sempre contra a tortura, mas não gostaria de ficar pensando no passado, revoltando o passado, que já foi esquecido, para pensarmos no futuro e impedir que isso aconteça hoje, e não ficar vivendo de lembranças pretéritas. Temos que pôr uma pedra no passado e tentar equacionar o Brasil de hoje, e não viver, como nesse caso, da comissão de verdade, a revolver um passado quando foram eles que efetivamente provocaram a lei de anistia. Eu vou mais longe. Acho que é um erro que eles estão fazendo. Porque no momento em que se revolveram o passado, houve torturas de ambos os lados. Tortura do governo e tortura dos guerrilheiros. E acho que como a candidata deles ao governo foi uma guerrilheira, que isso não vai ser bom para a guerrilheira revolver tudo o que eles fizeram, de assassinatos e torturas também, porque houve violências e torturas de ambos os lados, dos militares de um lado e dos guerrilheiros de outro. Por outro lado, é evidente que quando se diz, nós os leigos, não queremos os símbolos que sempre foram os símbolos do país desde a primeira missa na sua fundação, porque nós, os que somos a minoria absoluta no país, detestamos símbolos religiosos e não queremos os símbolos. Eles estão querendo impor dizendo o seguinte, vocês não terão o direito, teriam que iluminar todas as praças que têm nomes de santo, o que representa é de um contrassenso, é de uma insensibilidade, como quem dissesse, nós ditadores queremos que vocês não pensem, porque nós que não acreditamos em Deus queremos obrigá-los a não acreditar. E dizendo o seguinte, não, vocês podem, escondidos, sem mostrar para os outros que vocês acreditam em Deus, mas não queremos ter símbolos que são símbolos que representam valores. Porque é evidente, quem quer valorizar a prostituição não pode aceitar valores em que a dignidade da família, a dignidade do ser humano, a dignidade daqueles que pretendem crescer para fazer uma pátria de amigos, uma pátria de pessoas que pretendam um futuro melhor, uma pátria de fraterna, em que todos se respeitam, não pode aceitar símbolos que, os símbolos religiosos, objetivam a união e a fraternidade entre os povos. E eles estão querendo criar desunião, porque esse programa é de desunião entre os povos. Estou absolutamente convencido. Com todo respeito às figuras que fizeram o plano. Eu nunca ataco as pessoas, eu ataco as ideias que são apresentadas. Com todo respeito às pessoas que fizeram, o plano efetivamente é um plano de desunião nacional, de desintegração nacional, de criação de ódios, de rememoração do que de pior existiu no passado e não olha para o futuro, mas olha ao contrário para fazer uma pátria, não de iguais, mas uma pátria de divisões, de grupos, de seitas, uma pátria que efetivamente nós viveremos em lutas entre os diversos grupos, e não a união de todos para fazer uma pátria maior. Então, um país que conquistou a Constituição de 88, uma dimensão mundial extraordinária, em que temos um absoluto equilíbrio entre três poderes, que ultrapassa os problemas imediatos de escândalos, de divergências, de alternância de poder, porque os três poderes têm realmente equilíbrio, isso é tudo mudado para criar um único poder nas mãos deles. E isso me parece efetivamente que não é uma questão pontual. O que se pretende é dar um novo estatuto jurídico ao Brasil. Esse estatuto jurídico é um estatuto a caminho da ditadura. Uma ditadura em que o poder executivo é tudo, os outros poderes não são nada, e o que eles disserem no poder executivo deve ser imposto, não discutido, não aprovado pelo povo, deve ser imposto
imposto ao povo, porque ele sabe melhor do que quem quer que seja, melhor do que o povo, que é melhor para o povo, já que eles pretendem ser poder eternamente. Considero que é um projeto, efetivamente, de tomada de poder. E é um projeto de tomada de poder com uma mudança radical naquilo que, a meu ver, foi a maior conquista que o Brasil teve, foi a Constituição de 88. Eu participei de diversas audiências públicas na Constituição de 88 e sei que, apesar de muitos defeitos, ela tem esse mérito extraordinário de ter, pela primeira vez no país, permitido que houvesse um absoluto equilíbrio de poderes, executivo, judiciário e legislativo. E esse equilíbrio de poderes é que tem permitido, nesses 21 anos, que o Brasil cresça, independente de todas as crises que teve, sem que nunca se falasse em ruptura institucional. A Constituição começa o seguinte: nós, os constituintes, sob a proteção de Deus. Que Deus é esse que está lá na Constituição? Toda a Constituição brasileira foi promulgada sob a proteção de Deus. Que Deus é esse? Dizer o seguinte: a primeira coisa que eles teriam que mudar é no introito da Constituição. Nós, os constituintes, sem a proteção de Deus, promulgamos essa Constituição. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: todos têm o direito de não acreditar em Deus. O livre-arbítrio é algo que Santo Agostinho apresentava naquele famoso diálogo do livre-arbítrio, como a demonstração da liberdade que Deus dá aos homens de amá-lo ou não amá-lo. Se todos têm essa liberdade, por que tentar impor, dizendo que o Estado leigo é aquele Estado em que não se pode ter nenhuma demonstração religiosa? Porque o que eles estão querendo é o seguinte: como a maioria acredita em valores religiosos, o que nós estamos querendo é o seguinte: que se tire, porque nós somos leigos e nós não queremos que vocês tenham os seus símbolos que foram sempre a tradição desse país. E os países vivem de tradição. É interessante que na Inglaterra a tradição é extraordinária. E aquilo mantém na França, nos países europeus, todas as monarquias europeias, as repúblicas europeias, como por exemplo a italiana, os valores lá estão respeitados, na Espanha, em Portugal. Por que se pretender no Brasil dizer o seguinte: como nós somos ateus, como nós não acreditamos em Deus, eles confundem o Estado laico com o Estado ateu. No Estado laico, todos têm a liberdade e os valores são conservados, as tradições são conservadas. No Estado ateu diz o seguinte: nós vamos substituir os símbolos religiosos pela nossa visão, pela qual não queremos símbolos religiosos nenhum, porque nós somos ateus. Então eles estão querendo substituir a sua minoria pela maioria. O Estado laico é aquele Estado que respeita os valores de todos e que as deliberações do Estado não sejam tomadas à luz da religião, sejam tomados à luz da maioria. Se a maioria, inclusive, for favorável à religião, eles poderão tomar medidas nesse sentido. O que eles não podem é efetivamente dizer, como Estado laico é Estado ateu e nenhum valor religioso pode ser apresentado, quando numa sociedade é a maioria que define quais são os caminhos, com respeito ao direito das minorias, no sentido de que eles podem continuar com as suas convicções. Outro dia escrevi um artigo no Jornal do Brasil sobre os minaretes suíços na Suíça. Não vejo por que não se possa ter os muçulmanos o direito de ter os seus prédios religiosos, as suas instituições religiosas com os seus minaretes na Suíça. Considero que aquilo foi uma violência ao direito do culto. Acho que todas as religiões têm, efetivamente, o direito de expor, mas quando a tradição de um país e as tradições formam a cultura de um povo, ela tem sido uma tradição nesse sentido de que o crucifixo, por exemplo, é uma demonstração de que a pátria cristã, que foi criada desde o nome do país do Brasil, que era Terra de Santa Cruz, o primeiro nome, que essa é uma tradição que deveria ser mantida, sem violação às outras religiões, que poderão ter nos seus prédios, em todo, o seu direito, e até porque as outras religiões poderiam dizer o seguinte: vamos mudar o nome do Estado de São Paulo, o nome do Estado de Santa Catarina, o nome do Espírito Santo, vamos eliminar o Cristo Redentor,
porque é o símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Então, como em relação, por exemplo, no Egito, o que eles fazem em nível de tradição de toda a civilização egípcia, com as pirâmides e com todos os monumentos que foram criados, que não vão ser destruídos e que representam bens públicos do poder egípcio, do governo egípcio. Eu não vejo por que, levando em consideração a nossa tradição, a história do Brasil, que hoje se pretenda mudar exclusivamente porque um pequeno grupo, entre 190 milhões, que se diz de 14 mil sujeitos, de 14 mil pessoas, e eu não acredito que haja um número em que todos eles tenham opinado com consciência, porque eu posso formar um grupo e assistirem 500 pessoas, 600 pessoas numa exposição, depois 600 foram de acordo sem que se tivesse tomado uma deliberação em relação àquilo. Ou pós uma sociedade ter 100 ou 200 ou 300 associados, a diretoria faz uma reunião, não comparece ninguém e diz, olha, em nome dos 300 ou 500 associados, nós estamos dizendo que a nossa posição é essa. Eu tenho minhas sérias dúvidas que as 14 mil pessoas que eles fazem menção estiveram presentes para as 14 mil pessoas dizerem que eram favoráveis a essa tomada de posição. Então, eu creio que nós deveríamos manter, nesse particular, uma tradição que não prejudica ninguém, nunca prejudicou a história do Brasil, ao contrário, é um símbolo de valores que auxilia a todos a perceberem a independência e a liberdade que se tem nesse país. Não existe nenhum dispositivo legal que determine, mas também a criação de um dispositivo que elimine seria, a meu ver, contra aquilo que caracteriza a tradição do país. Quer dizer, eu considero que na Constituição, quando faz menção à manutenção de valores, e é uma Constituição que começa sendo promulgada sobre a proteção de Deus, e no artigo 210 impõe o ensino religioso, embora dando a liberdade para quem não tem a religião de não frequentar os cursos, a nossa Constituição foi formada exatamente com esse espírito e essa tradição da religião como depositária de valores superiores do ser humano, de valores que levam à dignidade da pessoa humana e não à desvalorização da pessoa humana. Nos tribunais sempre foram colocados. Então, essa tradição de ter o crucifixo, que, aliás, tem um aspecto, inclusive, emblemático, porque o crucifixo representa o símbolo da justiça e, ao mesmo tempo, leva todo magistrado a pensar permanentemente aquilo que foi o julgamento mais injusto da história. O símbolo serve do crucifixo como um permanente ponto de reflexão para o magistrado, para dizer, não posso ser injusto como foi a injustiça no julgamento de Jesus. E por outro lado, o que ocorre é que o magistrado tem que ter também no seu julgamento a possibilidade de ver, não com olhos frios, mas com olhos humanos, o julgamento principalmente em questões penais. Que o próprio Cristo, no momento em que estava morrendo, perdoou a todos aqueles que o tinham condenado. Então, o símbolo do crucifixo permite uma permanente reflexão para o magistrado da sua importância como julgador para não ser injusto. Então, é um símbolo que transcende a própria religião. É um símbolo que auxilia o magistrado a ser justo. E isto me parece que, independente das religiões, deveria ser sempre mantido. E, a meu ver, é a própria razão de haver o crucifixo em todos os tribunais, para que se lembre daquele julgamento, que foi um julgamento injusto, e que nenhum magistrado deve julgar injustamente. O Conselho Nacional de Justiça determinou que cabe a cada tribunal decidir se deseja ou não manter o crucifixo. Então, nesse particular, se o magistrado ele for um ateu e não quiser o crucifixo, ele tem o direito de não colocar, se
segundo decisão do Conselho Nacional de Justiça, para toda a magistratura do Brasil. E me parece adequado. Entende? Agora, impor que os ateus não possam, mesmo aqueles que queiram não ter o símbolo religioso no seu tribunal, é evidentemente fazer a ditadura dos agnósticos, a ditadura ateia, a ditadura daqueles que não acreditam em Deus. Cada um vai decidir se quer ou não quer ter o símbolo religioso na sua sala, no seu tribunal, de acordo com as suas convicções. É que na cláusula pétrea os direitos individuais, eles não podem ser modificados. E no artigo 220, o artigo 5º diz que outros direitos poderão ocorrer independente daqueles que estão só no artigo 5º. E o artigo 226 começa com essa frase: a família, base da sociedade, receberá todo o apoio do Estado. O que vale dizer, toda a Constituição, ela é formada para a sociedade que só existe com base na família. Ora, se o próprio Constituinte declarou que toda a sociedade é baseada na família, a família tem que ser uma cláusula pétrea. Porque se ela é a base da sociedade, ela pode ser modificada, ela não é cláusula pétrea. Se eu não posso modificar dispositivos como, por exemplo, o direito à privacidade, porque é uma cláusula pétrea, com muito mais razão, aquilo que é a própria essência da sociedade, que é a família. Então, aquela família, a meu ver, plasmada no artigo 206, não pode ser mais modificada, porque aquilo representou toda a base da sociedade para quem foi voltada toda a Constituição em todos os seus direitos individuais. Não, essa mudança é inconstitucional, porque a cláusula pétrea nem emenda constitucional pode mudar. Mas tudo isso, de rigor, já ganhou um formato jurídico que não deveria ter. Deveria ser, no máximo, uma proposição que passaria ou não passaria no Congresso. Da forma como foi feita, eu acho que vai haver discussões preliminares no Congresso quando os projetos forem enviados. O projeto atinge tanto imprensa, ruralistas, cidadãos urbanos, igreja, militares, o próprio povo em geral, família, convicções de valores, etc., que os deputados que vierem a defender esse plano, eles poderão ficar marcados perante os seus eleitores. Então a impressão que eu tenho é que, até por inteligência, esmagadora maioria dos deputados não vão tomar posição. O eleitor brasileiro não gosta do ódio. O eleitor brasileiro prefere, evidentemente, caminhos em que a paz, a fraternidade sejam apresentados como programas. E quem defender essa realimentação do ódio, a divisão entre o Brasil entre classes, a divisão entre o Brasil em segmentos, a luta contra símbolos que foram tradicionais de mais de 500 anos da história brasileira, a evidência, esses cidadãos serão aqueles que terão menos possibilidade de reeleição ou de eleição. Creio que são poucos os parlamentares que defenderão este plano quando ele for levado ao Congresso